بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Caros irmãos e irmãs, nesta sessão falaremos sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam é muito importante na vida do muçulmano, porque trata-se de uma biografia da melhor criatura na face da terra, por se tratar de um profeta e último mensageiro de Allah na face da terra. E Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo que nós recitamos do Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Tende do mensageiro de Allah o melhor exemplo, لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Para aquela pessoa que deseja ou que espera se encontrar Allah subhanahu wa ta'ala e o dia do juízo final. Portanto, toda aquela pessoa que pretende se encontrar, ou espera se encontrar, ou pretende se anelar a Allah subhanahu wa ta'ala e suas leis, então não tem como isso acontecer sem que ele tenha usado o profeta sallallahu alaihi wasallam como o seu guia, como o seu líder. E não tem como fazer isso sem seguir o seu melhor exemplo. Então, por isso nós estávamos dizendo que falaremos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e da sua biografia, porque se trata de uma biografia, de uma excelente biografia para todas aquelas pessoas que pretendem se encontrar a Allah subhanahu wa ta'ala e o dia do juízo final. Mas antes de entrarmos diretamente do assunto atrelado à biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, gostaria de dizer que não temos como falar ou começar a falar diretamente do profeta sallallahu alaihi wasallam sem que a gente tenha começado a falar da sua linhagem, de onde que ele veio, onde que parte a sua descendência. Então é disso que nós vamos começar a falar neste primeiro momento, ou nesta primeira sessão. Ou seja, as primeiras 3 sessões, talvez, falaremos da história do Ibrahim alayhi salatu wassalam, que é considerado como o pai dos profetas e o pai dos mensageiros. Então, peço a Allah subhanahu wa ta'ala para que me dê tawfiq e a gente começar a falar sobre este grande ícone da história da humanidade, que é o patriarca de muçulmanos, e assim como outras religiões como o judaísmo e o cristianismo. Ibrahim alayhi salatu wassalam nasceu na Babilônia, no Iraque, e lá cresceu numa família onde ele via o seu próprio pai. Alguns historiadores dizem que é o seu tio que fabricava e vendia ídolos para serem adorados. Então, Allah, como havia adotado ao Ibrahim alayhi salatu wassalam uma capacidade intelectual muito boa, então ele sempre reprovou e assim como criticou aquela prática que vinha sendo praticada na sociedade em que ele ou nasceu. Então, o que acontece ao longo deste período? Ibrahim alayhi salatu wassalam teve que confrontar a eles, até que um dia eles saíram da cidade e foram festejar fora da cidade, e aqui atrás ele ficou e demoliu todos os ídolos, com exceção do ídolo maior que ele deixou, e depois pendurou o machado ou o martelo que ele usava para demolir no seu ombro. As pessoas, quando voltaram, encontraram aquela grande demolição que havia acontecido, que ele havia feito,
e começaram a se perguntar entre si quem havia feito aquilo. Então, alguns deles disseram que ouvimos um jovem denominado de Ibrahim. Então, foram buscar e quiseram castigá-lo ou quiseram se livrar dele, preparando uma fogueira muito grande e para jogar no fogo queimar. Mas Allah subhanahu wa ta'ala salvou deste fogo e foi daí que ele já tomou iniciativa de abandonar o seu próprio povo para iniciar uma nova carreira. Então, com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, se é a ordem direta depois de assumir como mensageiro, ou então uma inspiração de Allah subhanahu wa ta'ala, teve que sair da sua terra natal e quando saiu, passou pelo Egito. E quando passa do Egito, lá havia um rei, um dos faraós, que qualquer homem que passasse ali com uma mulher bonita, ele levava aquela mulher para si e matava o homem, algo qualquer. Então, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, foi informado sobre esta conspiração daquele rei, daquele faraó, e instruiu a sua esposa Sara que, quando fosse lá, falasse que era o seu irmão, não era o seu esposo. Então, a Sara, quando foi lá, o rei tentou esticar a mão para pegar a Sara. A Sara disse que, oh Allah, não faça com que este seu inimigo me toque. Então, ele ficou paralítico no momento que tentou, e ele soube que esta mulher tratava-se de uma mulher virtuosa. Tentou 2 ou 3 vezes, e cada vez que ele tentasse, acontecia a mesma coisa. Foi quando disse que peça ao seu senhor para que me livra disso e eu não vou te fazer mal. Então, a Sara pediu. Então, foi quando ele, o rei, ofereceu uma jovem moça chamada de Hajira para que fosse a sua servente. Então ele voltou para o seu marido e contou tudo o que havia acontecido. Ibrahim alayhi salatu wassalam ficou satisfeito e ainda Sara, como estava já numa idade avançada e o tempo ia passando, ainda não tinham filhos. Então foi quando disse que, olha meu esposo, tome esta jovem moça para você se casar com ela. Pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala te dê filhos. Então foi quando Ibrahim alayhi salatu wassalam já se casa pela segunda vez com a Hajira e não passou muito tempo, teve o seu filho Ismael alayhi salatu wassalam. Então, quando nasceu Ismael, enquanto ainda estava no berço, Sara, como uma mulher normal, ela sentiu ciúme. Então disse que não poderia suportar ficar no mesmo ambiente com a sua rival. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para que Ibrahim levasse uma parte da sua família, isto é, a sua esposa Hajira e os seus filhos Ismael, o recém-nascido, para o Vale de Paran. Paran é a atual cidade de Meca. Então foi quando ele levou de Jerusalém e foram até lá. Chegando lá, deixou com um pouco de água, um pouco de tâmara ou alguma coisa de comer. Então começou a voltar. Foi quando a esposa Hajira pergunta ao Ibrahim alayhi salatu wassalam: "Oh Ibrahim, você está nos deixando aqui pela ordem de Allah ou pela iniciativa própria?" Então perguntou isso 3 vezes e virou e disse pela ordem de Allah. Então disse que Allah jamais nos abandonaria. Então Ibrahim alayhi salatu wassalam voltou para a sua primeira esposa, que estava ainda em Jerusalém. Então Hajira ficou ali com o seu filho pequeno, bebê ainda, com pouca água e pouca comida. E passando os dias, a comida acabou e assim como também a água acabou. Foi quando a criança começa a chorar, querendo comer e querendo beber. Porque na altura ou na ocasião a cidade
de Meca ainda não existia, era um deserto já abandonado, embora havia ali alicerce da casa sagrada, que é o Kaaba, porém esta casa sagrada havia sido destruída com o dilúvio de Nuh alayhi salatu wassalam. Então ficou neste período onde ela estava precisando água, estava precisando comida, e olhava para o lado direito, olhava para o lado esquerdo, olhava para frente, olhava para trás, não via absolutamente nada. Então foi quando ela já começa a procurar água ou alguém que pudesse dar algum apoio ou encontrasse algum fruto silvestre para dar ao seu filho. Então foi quando ela saiu para o Safa e de lá começou já a olhar para Marwa para ver se podia achar alguém ou achar alguma planta frutífera ou alguma fonte de água para poder sustentar ao seu filho. Mas nada estava encontrando. Então, sobre isto, será o nosso assunto, inshallah ta'ala, na próxima sessão, que o que aconteceu quando a Sara já foi para Safa e olhou para Marwa. Então, este será o nosso assunto para a próxima sessão. Venha conosco. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.